para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo, nós percebemos que muitas pessoas então estão deixando passar desapercebido as oportunidades. Se nós atentarmos de uma forma bem diligente, nós vamos perceber que nós estamos tendo a oportunidade de servir ao Senhor livremente, sem passar por perseguições, sem passar por afronta, sem passar por punições severas. Talvez você diga: Maxwell, eu passo por perseguições, eu passo por lutas, mas convém, meu irmão, que eu vou dizer nessa noite: muitas perseguições que passamos é porque não vigiamos com a nossa língua e falamos um pouquinho a mais daquilo que não era para ser falado. Mas quando se trata de perseguição por servir a Deus, ainda nós não passamos por isso. Então é por isso que eu quero nessa noite dizer para os irmãos e também para mim: vamos aproveitar o momento que Deus está nos proporcionando de servi-lo livremente. Não há nada hoje que nos impeça de vir à casa do Senhor e adorar e bendizer o teu santo nome. É claro que em outro estado, outro país, algumas pessoas não têm essa liberdade, não têm essa alegria de poder ter as portas abertas e poder ter a Bíblia mencionada livremente, porque algumas religiões entendem que essa palavra não é a verdadeira e não é a palavra de Deus, mas nós temos a oportunidade de adorar o Senhor livremente. Então aproveitemos essa oportunidade. Irmão, você não vem aqui simplesmente porque você tem que estar aqui, não. É Deus que está lhe concedendo a oportunidade de você poder adentrar por essas portas e glorificar o teu santo nome. Nós sabemos que algumas pessoas tiveram essa oportunidade, mas não quiseram aproveitar. E o que acontece se eu não aproveitar essa oportunidade? Talvez você não terá-la novamente. Talvez você dirá como alguns diziam no passado: amanhã eu vou, depois eu vou. Mas aprove a Deus não proporcionar para eles o amanhã e nem o depois. E eles então se foram e partiram sem aproveitar as oportunidades. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos perceber que Jesus estava debaixo de uma promessa e debaixo de uma missão. Missão essa de salvar a humanidade por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Quando Jesus completa 30 anos, ele entende que estava na hora de começar o seu ministério e de começar a ir para onde Deus queria que ele fosse, para consumar o propósito que o Pai havia estabelecido para ele. E o propósito que Deus havia estabelecido para Jesus era que ele fosse para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele iria ser crucificado, iria ser morto e iria ser entregue às mãos dos homens que tinham autoridade para executar essa missão. Mas enquanto isso não aconteceu, Jesus percorreu por algumas cidades e aldeias. E nesse percurso que Jesus teve, entre onde ele estava até o percurso de chegar em Jerusalém, ele passou por algumas cidades. E o texto que eu li diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele não parou em Jericó porque não tinha propósito final em Jericó, mas a Bíblia diz que ele entrou em Jericó e ia passando, ou seja, ele só entrou, mas não tinha nada que o fizesse parar naquele lugar, até que alguém entendeu que Jesus estava passando por ali e fez com que Jesus parasse e atentasse para ele. Pois bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que uma certa feita Jesus estava pregando e Jairo ficou sabendo que Jesus estava naquela região, e ele tinha em casa uma filha moribunda, uma filha que estava para morrer, e ele, sabendo que Jesus estava naquele lugar, ele então sabia que Jesus podia fazer alguma coisa para ajudá-lo, e ele, entendendo que a única oportunidade que ele
tinha de ter a restauração da saúde da sua filha é ir ter com Jesus e prostrar diante dele e rogá-lo para que ele fosse até a sua casa. Então a Bíblia diz que Jairo, sendo um homem renomado, sendo um homem grande na sociedade, ele teve que despir da sua autoridade e se encurvar diante do Senhor e pedi-lo para que ele fosse até sua casa para curar a tua serva ou a tua filha que estava doente à beira da morte. Mas só que o mais me chama a atenção nesse texto é quando Deus, por meio de Jesus, atende o pedido de Jairo, e ele então está indo para a casa de Jairo. Naquele trajeto onde Jesus estava até a casa de Jairo, naquela mesma cidade ou aldeia, havia uma mulher que tinha procurado todos os recursos humanos para tentar resolver o seu problema. Eu estou dizendo a mulher da hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Segundo o texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os recursos humanos e nada podia ser feito em prol da sua necessidade. Mas o texto diz que ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e ela entendeu: eis aí a minha oportunidade, eu não posso perder a minha oportunidade. Eu ouvi falar tanto desse homem e ele agora está passando por onde eu estou. O que eu vou fazer? Eu vou até ele para que ele possa então resolver o meu problema e curar a minha enfermidade. Eu estou dizendo aqui sobre algumas pessoas que aproveitaram a oportunidade. Talvez no dia de hoje Deus te deu a oportunidade de você reconciliar com o seu adversário, mas você não quis. Eu amo a Bíblia diz: se você tem contato com o teu adversário, vá até ele enquanto ele está no teu caminho e peça perdão para ele. Se você não foi ele partir dessa vida, no dia do juízo final, ele estará do seu lado para sentenciar a sua causa. É Deus dizendo: aproveita a oportunidade que o seu inimigo está no teu caminho e perdoa ele, peça perdão para ele, reconcilia com ele, conserte com ele, para que não seja tarde demais. Aproveita a oportunidade. Uma certa feita, Jesus pendurado na cruz do Calvário, dois ladrões ao seu lado, um à esquerda e um à direita. É claro que nós parabenizamos o ladrão da direita, mas só que Marcos, no capítulo 15, no verso de número 32, na parte E do versículo, diz que os dois insultaram Jesus, zombaram de Jesus, criticaram Jesus. Mas o ladrão da direita, ele foi convencido pelo Espírito Santo que a quem ele estava injuriando, estava zombando, era o Filho de Deus. Ele nada fez para estar ali. Ele entendeu: Senhor, me dá uma oportunidade de eu consertar as minhas palavras. Até então Marcos diz que eles injuriaram, zombaram, talvez dizendo uns para os outros: Senhor, se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te e a nós também. Mas chega um dado momento que o ladrão da direita entende: eu cometi uma falha, eu cometi um erro, e eu quero aproveitar essa oportunidade para consertar meu erro. E como assim eu vou consertar o meu erro? Ele olha para o ladrão da esquerda e os dois começam a conversar: ei, nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos por onde para estar aqui, mas ele nada fez para estar aqui. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão da direita aproveitou a oportunidade no último momento de vida para reconciliar com Deus e pedir ao Senhor para que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Eu estou dizendo aqui nessa noite, hoje é noite de oportunidade. Deus está dando oportunidade, talvez para crentes aqui nessa noite, de fazer o que deveria ser feito há muito tempo atrás, mas foi empurrando, foi deixando ser levado. Mas nessa noite Deus está dizendo: aproveita hoje, aproveita agora, não deixa para amanhã.
ser feito hoje. Deus Santo, aleluia. O texto diz, no capítulo de número 17 de Lucas, que Jesus ele estava indo para Jerusalém. E ele passa por Samaria e pela Galileia. E ele entra dentro de uma aldeia dessas duas cidades. E naquela aldeia havia 10 homens leprosos. E eles então perceberam que Jesus estava passando por ali. E eles entendiam, eu estou leproso. E até então a minha lepra era incurável. Não tinha medicina avançada como os temos hoje. Então a única coisa que poderia acontecer era um milagre. E só quem poderia fazer esse milagre era a pessoa bendita de Jesus. E eles então ficaram sabendo que Jesus estava na aldeia. E eles correram até Jesus de longe e gritando: mestre, tenha misericórdia de nós. Mestre, limpa-nos, olhe para nós somos leprosos. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vai ao teu sacerdote e mostre para ele a sua lepra. E quando a Bíblia diz que eles estavam correndo, e antes de chegar ao sacerdote, eles olharam para o seu corpo e já não estavam mais leprosos. E o texto diz que um samaritano voltou para agradecer a Deus. Eu estou mostrando para vocês até agora as pessoas que aproveitaram a oportunidade. Talvez até hoje nós não damos importância para as oportunidades que Deus está nos concedendo. Mas eu quero nessa noite atentar a você a dizer: atenta para as oportunidades. Eu vou dizer, vou ser mais profundo aqui nessa noite. Tem pessoas que estão vivendo frustrações sentimentais, emocionais, porque não souberam aproveitar as oportunidades, deixaram passar as oportunidades. Talvez você, no ápice do auge que você estava vivendo, você valorizou demais o ego e perdeu a oportunidade. E talvez você está sofrendo e está sofrendo ciente que foi você que não aproveitou as oportunidades. Mas nessa noite eu quero dizer: Deus está lhe concedendo outra oportunidade para você consertar aonde você errou, para você acertar aonde você parou. E nessa noite eu quero te dizer: não deixa passar desapercebido a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Uma certa feita, Jesus estava em um determinado lugar. E um certo príncipe ou jovem rico, ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A oportunidade da salvação estava em Jesus. E ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele: é só cumprir os mandamentos. Ele diz: eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olha, a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Quando aquele jovem declara: Senhor, tudo isso eu tenho praticado na minha mocidade. E o texto diz que Jesus amou aquele jovem. E Jesus então diz para ele: então a ti falta uma coisa. O que, bom mestre? Vai e vende tudo que tens e reparte com os pobres. Aquela palavra foi como uma flecha aguda no coração daquele jovem rico. E ele diz: Senhor, não posso, eu tenho muitos bens. E ele perdeu a oportunidade de receber a vida eterna. Então tem muita pessoa perdendo a vida eterna por coisas terrenas, perdendo a oportunidade de ir para o céu. E não tem muita gente indo para o inferno com a oportunidade aberta de ir para o céu. Mas nessa noite eu quero te dizer, eu estou falando isso porque o som daqui da igreja está alcançando pessoas também na redondeza da igreja, e eu quero que ela te alcance. E eu quero te dizer nessa noite: aproveita a oportunidade que Deus está lhe concedendo nessa noite e entregue a sua vida para Ele, para que você não se perca e vá para o inferno por causa da atitude que você está tomando.
Apocalipse capítulo 3, Jesus ele manda um recado para a Odisseia. E o recado é: quem dera se as suas obras, ou se vocês fossem quente ou frio, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Só que eu vou lhe dar uma oportunidade. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Vocês estão me causando ânsia de vômito, mas mesmo assim eu vou lhe dar outra oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. É Deus dizendo: ainda há esperança, ainda há oportunidade de alguém abrir a porta e deixar Jesus entrar em sua casa. Irmão, nessa noite eu quero te dizer: o fato de Deus dar oportunidade não quer dizer que Ele está sendo conivente com o nosso pecado, não. Ele está sendo misericordioso para que a nossa alma não vá para o inferno. Então não tenha a oportunidade como um privilégio para pecar, como um privilégio para errar, mas saiba, a oportunidade que Deus está nos concedendo é para que a sua misericórdia nos alcança e nós não partiremos para o inferno. O texto diz que Jesus ele está entrando em Jericó. Em Jericó, na porta da cidade, tinha um cego mendigando, pedindo esmola. Só que o interessante é que onde Jesus passava, sempre havia um alvoroço, sempre havia vozes altas, porque era impossível aonde Jesus estava haver silêncio. Era impossível aonde Jesus passava o lugar não ser tomado, talvez por pergunta ou por alguém dizendo: quem é este, quem é ele, quem é Jesus. E o texto diz que Jesus, entrando em Jericó, na porta da cidade ou na beira do caminho, havia um mendigo sentado pedindo esmola, e esse era cego. E ele, ouvindo o alvoroço, ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Que alvoroço é esse que eu estou escutando? E disseram, verso 37 do capítulo 18 de Lucas, e disseram-lhe: é Jesus o Nazareno que está passando. Ele diz: quem que é? É Jesus o Nazareno que está passando. Calma aí, eu já ouvi falar muita coisa dele. Já ouvi falar que ele ressuscitou Lázaro. Já ouvi falar que ele curou, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele restaurou a saúde da mulher do fluxo de sangue. Ele endireitou a mulher que andava encurvada por 18 anos. Eu não posso deixá-lo entrar sem que eu chame a atenção dele. E ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que o povo tentava calá-lo, mas ele entendia: eu não posso perder a minha oportunidade. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, e se eu não aproveitasse hoje a oportunidade, eu nunca mais me encontraria com ele. E o cego entendia: é hoje que eu tenho que agarrar a minha oportunidade. Ele começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o povo repreendia: cala a boca, cala a boca, não perturba o homem, não perturba o mestre. E quanto mais mandavam calar, mais ele gritava. Sabe por que ele gritava? Era ele que sabia o que ele precisava. Irmão, quem manda nós calarmos a boca não sabe o que precisamos. É por isso que eles mandam nos calar, mas só quem precisa sabe da necessidade e o que tem que ser feito para aproveitar a oportunidade que está vindo dele receber o seu milagre. Aí Jesus para: traga-o para mim. Aí aquele cego chega até Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus disse: ver a tua fé te salvou. Irmão, pensa comigo. Jesus estava indo para Jerusalém.
E o trajeto que ele ia para Jerusalém, ele teve que passar por diversas cidades. É como eu e você sair daqui agora e ir para o Rio de Janeiro. Vamos passar por diversas cidades, aldeia. Nós vamos então, só porque o nosso percurso não é as aldeias, a cidade é Rio de Janeiro. Assim também era a trajetória de ele estava indo para Jerusalém. E ele então teve que passar por alguma cidade. E nessas cidades que Jesus passou, sempre havia alguém precisando de alguma coisa. E por Jesus ser famoso, a fama dele percorrer toda a cidade, Jesus então, quando ele passava, quem necessitava então ia ter com ele para receber o seu milagre. E aquele homem entendia: hoje é a minha oportunidade. Irmão, não sei se você já se deparou, hoje é o meu dia. Você acorda, tudo condiz para você dizer: hoje é meu dia, eu acordei bem, meu dia está bem, hoje é meu dia. E às vezes por causa de um deslize, nós perdemos a Deus. Só que esse homem não. Quando ele ficou sabendo a Jesus, ele disse: hoje é meu dia. Eu não sei como foi o dia dele, mas provavelmente pode ser que ele acordou com um entusiasmo tão grande no coração que ele não sabia. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus está passando, ele pôde entender: é por isso que a minha alma estava alegre o dia todo e eu não entendia. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele então recebe, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Agora chega a vez de Zaqueu, o homem que estava à porta da cidade, ou à beira do caminho da cidade de Jericó. Sabendo que Jesus estava passando, ele clama e pega a sua oportunidade e faz bom uso dela. Jesus agora entra em Jericó. E o texto que eu li diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus não tinha compromisso em Jericó. Ele só entrou, mas ia sair. Só que a Bíblia diz que em Jericó morava Zaqueu, um empresário, o chefe dos cobradores, o chefe dos publicanos, aquele que prestava serviço para Roma, aquele que tinha incumbência de cobrar as tarifas, de cobrar ali aos moradores das regiões pelas quais foi estabelecido para ele para cobrar imposto. Só que o texto não diz, mas eu quero crer, e alguns textos bíblicos vai dizer que alguns publicanos se converteram a Cristo. Alguns cobradores se converteram a Cristo. Provavelmente algum deles era funcionário de Zaqueu. E quando esse se convertia a Cristo, eles então chegavam até Zaqueu e diziam: Zaqueu, a partir de hoje eu te agradeço pela oportunidade de trabalhar contigo, mas eu conheci um homem chamado Jesus de Nazaré. Desde o dia que eu conheci ele, a minha vida nunca mais foi a mesma. E seguindo a ele não dá para trabalhar contigo. Mas por quê? Você sabe, nós cometemos algumas fraudes, nós cobramos imposto além dos nossos limites. Então não dá para servir a Deus e continuar pecando, roubando, defraudando. Não dá. Sabe o que eu aprendo aqui? Não dá para servir a Deus praticando aquilo que aborrece a Ele. E eles então, sabendo de Zaqueu, não dá para mantermos aliança mais, não dá para mantermos contato mais. Por quê? Ele é justo. E uma vez que você segue a justiça, você não pode andar com quem pratica a injustiça. Apocalipse diz: aquele que é justo, faça justiça mais ainda. Aquele que é injusto, faça mais injustiça ainda. Não dá para ser justo e injusto ao mesmo tempo. Não dá para jorrar duas águas em uma fonte. Ou você contamina a água, ou você só jorra um tipo de água. Deus lindo, aleluia. Então esses entendendo, provavelmente até Levi e Mateus era funcionário de Zaqueu. Provavelmente. E depois que Jesus entrou na casa de Levi, nunca mais a vida dele foi o mesmo. Ele se converteu, virou um grande evangelista. De tanto as pessoas chegarem até Zaqueu e falar a respeito de Jesus, ele um dia se pega: não, eu tenho que conhecer. Porque eu já perdi alguns funcionários, alguns companheiros meus, conhecidos meus, disseram
disseram que viram ele fazer milagre, É, Deus, aleluia. eu tenho que conhecer ele. Deus lindo, Porque aleluia. eu posso aceitar perder para quem eu não conheço. É santo. E o texto diz que Jesus entra em Jericó, aonde Zaqueu morava. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. É, Deus. E o texto diz que ele procurou ver quem era esse homem, mas ele não podia ver, por ele ser pequeno e por Jesus estar acompanhado de uma grande multidão. É, Deus. Jesus era tão simples que os soldados romanos, quando foi pegar ele, não soube identificá-lo. Quem é ele? Por quê? Jesus, quando ele estava no meio da multidão, das pessoas, ele era irreconhecível, porque ele andava, conversava. Jesus não tinha diferença neles, nos tocante a sua personalidade. Jesus era uma pessoa humilde. Só que Zaqueu procurava ver quem era esse homem, e ele não podia ver. Agora pensa comigo. Glória. A gente, nós não somos nada, nós somos boys sim. É, Jesus. Às vezes nós temos uma graduaçãozinha profissional ou até mesmo ministerial. Já não queremos mais rebaixar, nos dobrar, descer na presença para poder sentir ou experimentar coisa nova. Agora pensa comigo, um homem chefe dos publicanos, rico, tinha tudo aquilo que talvez eu e você queremos ter. Ele agora vai deixar a sua vaidade. É, Pai. Ele vai subir até um sicômoro bravo, uma Deus figueira lindo. brava. Aleluia. Aí, irmão, Zaqueu despiu da sua honraria para ver quem era Jesus. Glória. Por que eu e você não podemos descer da nossa prepotência, da nossa soberba, do nosso orgulho e descer para se humilhar na presença de Deus? Irmão, pensa uma coisa, é privilégio nosso Deus nos honrar, irmão, mas a honraria que Deus nos traz não tira a nossa humildade, não. A Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes despiu da sua glória, ele humilhou, ele desceu, fez em forma de homem, habitou entre nós e morreu uma morte de cruz. Ele, Aleluia. sendo independente, inabalável, inigualável, ele desceu, se humilhou. Por que eu e você não podemos fazer isso? É, papai. Sabe o que eu aprendo aqui? Algumas oportunidades nossas só vamos pegá-la se nós nos humilharmos. Deus Se lindo. descer, irmão, tem oportunidade que Deus nos propõe na nossa vida, que só vamos tomar posse dela se humilharmos diante de Deus. Glória. Olha o que esse homem fez. A Bíblia diz que ele sobe até uma árvore. Irmãos, é você pegar um empresário grande aqui na pergunta e eles então querer ver quem é Jesus, aquele que anda no carrão, no Creta, no T-Cross, nesses carros na couro, e eles então despir dessas riquezas, vaidade, e subir até uma figueira. O que você está fazendo? Não estou querendo ver Jesus passar por ali. Irmão, é isso que Zaqueu fez. Ele poderia muito bem, talvez, com a sua honraria, com o seu poderio, fazer outros meios para poder ver, mas ele não quis saber. Ele subiu até uma árvore para ver quem era Jesus. Deus O sabe. interessante é que quando Jesus passa, ele queria ver Jesus, não sabendo ele que Jesus queria ir na casa dele. Glória. A oportunidade que Zaqueu queria era só ver quem é esse homem. E a oportunidade que Deus estava propondo para ele é: você só não vai me ver, eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar na sua casa, eu vou dormir na sua casa. E quando Deus, pela pessoa de Jesus, passa por baixo da figueira, ele olha para cima e disse: Zaqueu, mas espera aí, quem falou para Jesus que era Zaqueu que estava ali? Quem disse que era Zaqueu que estava ali? Quem é que revelou a Zaqueu? Está pendurado ali. Meu Deus! Eu acredito que Zaqueu, por mais que ele despiu da sua vaidade, ele procurou sigilo para subir naquela árvore, Santo. mas não sabia ele que Deus sabia quem era ele. E na verdade Deus já tinha programado aquele dia para abençoar a sua vida, a sua casa. Saiba de uma coisa, tudo isso aconteceu porque Zaqueu aproveitou a oportunidade de conhecer quem era Jesus. E nessa noite a
enfatizar e deixar para o seu coração é: aproveita as oportunidades. Oh, Deus lindo. Aproveita as oportunidades. Coloca de pé, eu quero orar para sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa e recebe Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que houve alegria, houve salvação naquela família, porque Zaqueu aproveitou a oportunidade de conhecer quem era esse homem. Talvez a oportunidade que Deus está te dando é você se reconciliar com seu esposo, é você pedir perdão para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, eu não sei. Talvez é você pegar o seu telefone e ligar para a sua amiga, aquela que você ouviu, que disseram, que falaram, e por causa disso você acabou tendo contratempo com ela. Aproveita a oportunidade e reconcilia com ela hoje. Talvez o que você precisa é renovar sua aliança com Deus. Aproveita a oportunidade hoje. Amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que um certo homem, um grande empresário, está na Bíblia, ele tinha uma plantação pequena, ele então amplia a sua plantação e aumenta o celeiro, e ele então enche aquele celeiro, e ele então se alegra e diz: ó, minha alma, deleita-se e regozija, porque tu não tem falta de nada. Jesus olha e diz: é, meu filho, se hoje te pedir a tua alma, para quem dará? Deus. Irmãos, nós temos que aproveitar o hoje e o agora. Se te pedires a tua alma amanhã, para quem a dará? Se você aproveitar a oportunidade hoje, saiba que você saberá para onde a sua vida está sendo endereçada, para onde você está indo. Mas nessa noite, a mensagem que eu quero que o Espírito Santo grave em seu coração e sua mente é: não perca as oportunidades, não deixe as passar desapercebido, atente para elas. Talvez você não terá a segunda oportunidade de ter essa oportunidade de volta na sua presença. Então que Deus nessa noite, Ele